nesse nosso caso de hoje, a polícia estava com dificuldade em resolver o assassinato de uma mulher que era muito querida por todos. Mas aí a polícia achou uma pista em um daqueles livros que ficam quando você vai e o enterro, você pode deixar uma assinatura, uma mensagem para aquela pessoa que foi. E dentro desse livro, a polícia encontrou uma pista assim que mudou completamente a investigação desse caso. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, deixa um comentário também dando a sua opinião. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com os amigos e também de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em 2001, Dana Laskowski estava divorciada e era mãe de trigêmeos que estavam com 9 anos na época. Ela trabalhava como babá para uma família em Puyallup, em Washington. Ela sempre amou cuidar de crianças e as crianças sempre amavam ela, assim como seus pais. Então, na manhã de 31 de agosto de 2001, quando Dana não apareceu para trabalhar às 8 horas da manhã, como de costume, a família ficou preocupada. Dana era uma mulher extremamente confiável que nunca tinha faltado e os pais sabiam que se ela faltou, tinha alguma coisa errada. Porque se ela tivesse algum imprevisto, alguma coisa, com certeza ela teria ligado para avisar. Mas não foi isso que aconteceu. Os pais ligaram durante 3 horas para ela, mas ninguém atendeu o telefone. Então, a partir desse momento, eles viram que com certeza tinha alguma coisa muito errada, então decidiram ligar para a polícia, explicar o que aconteceu. Então, a polícia disse que faria ali uma verificação de bem-estar para ver se tudo estava bem com ela. Quando chegaram à casa de Dana, imediatamente ficou claro que algo estava errado. A porta dos fundos estava aberta e logo que eles entraram, encontraram uma cena assustadora. Posicionado de forma incomum no sofá, estava o corpo de uma mulher que correspondia à descrição de Dana. Ficou claro para a polícia, naquele momento, que ela foi morta. Dana estava deitada de bruços com um braço atrás das costas. Havia marcas visíveis de estrangulamento em seu pescoço e machucados em seus joelhos e cotovelos. Os investigadores teorizaram que esses machucados pareciam ter sido causados por alguém arrastando Dana pelo carpete. Quando o legista a examinou, ele encontrou sangue em sua boca. Muitas amostras foram coletadas da casa, que incluíam cabelos, fibras, evidências de sangue e impressões digitais. Durante a busca na casa, a polícia descobriu que a maioria dos cômodos foram saqueados. Gavetas foram abertas e seus conteúdos estavam espalhados por todo lugar. E parecia que um assalto tinha ocorrido ali. Uma janela quebrada no porão levou os investigadores a considerar a possibilidade de uma invasão domiciliar que deu errado. Eles teorizaram que Dana deve ter surpreendido o intruso ou intrusos e foi morta. O assassino provavelmente entrou pela janela do porão e saiu pela porta dos fundos, que estava aberta quando os policiais chegaram. A autópsia de Dana revelou que sua traqueia havia sido esmagada devido ao estrangulamento manual. Ferimentos defensivos em suas mãos e braços mostraram que ela lutou muito. Com base no estrangulamento e na incapacidade de Dana de dominar o seu agressor, apesar de ter se esforçado muito para isso, os investigadores acreditaram que seu assassino era maior e mais forte do que ela. Então, provavelmente era um homem. A polícia conversou com os pais das crianças que Dana era babá, os que fizeram a ligação para a polícia. Os pais disseram que a Dana era uma mulher muito boa e que, às vezes, ela abria a sua casa para pessoas que estavam passando por alguma dificuldade, como a sua sobrinha de 17 anos chamada Amanda. Ela estava passando por uma situação bem complicada na época, então a tia abriu a sua casa e disse que ela poderia ficar por lá o tempo que fosse necessário. Amanda foi descrita como uma jovem problemática que lutou contra o vício por anos. Os detetives decidiram que Amanda era a melhor pessoa para falar em seguida, esperando que ela pudesse ajudar no caso. Mas foi muito difícil encontrá-la.
Enquanto os esforços para localizar Amanda estavam em andamento, os detetives passaram para a próxima pessoa da lista, o ex-marido de Dana, um homem chamado Sam. A polícia tentou falar com Sam através do telefone, foram até a casa dele, mas ele não estava em lugar nenhum. E a polícia ficou muito desconfiada com isso, acreditava que ele pudesse ter algum envolvimento no crime. Logo depois, o Sam apareceu e falou com a polícia, disse que ele estava em um acampamento com os trigêmeos, que ele teve filhos com a Dana, e disse que lá não tinha telefone, ele tinha deixado o seu celular em casa, então quando ele retornou desse acampamento, ele viu que tinha muitas mensagens em sua secretária eletrônica e também algumas ligações em seu celular. Foi aí que ele apareceu, então, e contou tudo isso à polícia. Os detetives questionaram Sam sobre seu relacionamento com Dana desde a separação. Ele admitiu que, embora o casamento não tenha dado certo, eles não eram inimigos. Como mãe de seus filhos, ele insistiu: "Eu nunca encostaria um dedo nela." Mesmo assim, Sam continuou sendo um suspeito em potencial, e eles não estavam dispostos a acreditar em suas palavras sem investigar mais a fundo. Ao investigarem o passado do casal, eles descobriram que Dana e as crianças tinham se mudado 3 horas depois do divórcio, e isso pareceu preocupante. Eles imaginaram que Sam poderia ter esperado até que os meninos estivessem dormindo profundamente no acampamento antes de dirigir de volta para a casa dela. Depois de cometer o crime, ele poderia ter saqueado a casa para encenar um assalto e depois retornado ao acampamento. Embora não houvesse nenhuma evidência concreta para apoiar essa teoria, também era a única coisa que eles tinham para seguir na época. De acordo com o relatório do legista, Dana foi assassinada em algum momento entre meia-noite e 7 horas da manhã, então ele poderia ter feito isso, mas isso era apenas uma teoria. Quando solicitado a fornecer impressões digitais e amostras de DNA, Sam recusou. Furioso porque os detetives ainda o consideravam seu principal suspeito, Sam contratou um advogado e se recusou a cooperar. Enquanto isso, os detetives finalmente localizaram a sobrinha de Dana, a Amanda, e a levaram para interrogatório. Infelizmente, ela não forneceu nenhuma nova informação. Amanda descreveu Dana como uma figura materna e uma amiga e disse que não pensava em ninguém que pudesse machucá-la. Amanda alegou que não estava em casa no momento em que o assassinato ocorreu, não estava na casa da sua tia, e ela também não sabia se a Dana estava esperando alguma visita naquele dia. Os detetives decidiram conduzir uma entrevista mais aprofundada com os pais das crianças que a Dana cuidava. Eles deram mais algumas informações sobre sua vida privada e apresentaram um novo suspeito. Os detetives descobriram que Dana tinha sido vítima de um perseguidor nas semanas que antecederam sua morte. Em um ponto, ela ficou tão preocupada com sua segurança que disse aos seus amigos que, se eu desaparecer, a culpa é toda dele. O nome dele era Patrick e ele era um instalador de TV a cabo que Dana disse ter ficado obcecado por ela depois de um encontro casual. Patrick tinha feito um serviço para ela e os dois começaram a conversar. Mas enquanto Dana estava apenas sendo educada, o Patrick esperava uma conexão romântica entre eles. Então, quando ela percebeu isso, ela disse que não estava interessada, mas ele não aceitou um não como resposta. Depois disso, ele começou a deixar flores, presentes na porta dela e também deixava alguns bilhetes. De início, parecia que tudo estava bem, eram bilhetes carinhosos, mas com o passar do tempo, ele começou a se tornar agressivo nos bilhetes. Ele começou a ameaçá-la e ela não sabia mais o que fazer. Dana começou a temer ir para casa, sabendo que haveria mais um bilhete de Patrick preso em sua porta da frente. Cada um parecia mais desequilibrado que o anterior, deixando claro que ele a estava observando dia e noite. Não eram apenas bilhetes. Patrick estava ligando e mandando mensagens para ela, a cada hora. Após o assassinato dela, vizinhos se apresentaram para relatar que tinham visto uma van branca subindo e descendo a rua no dia que ela foi morta. E Patrick era o motorista. Em 2 de setembro, um mandado de busca foi emitido para a casa e a van de Patrick. Detetives e equipes forenses apareceram em sua porta. E ele foi muito grosseiro com os detetives, exigindo que eles deixassem sua propriedade. Depois de ver o mandado, ele os deixou entrar. Enquanto sua propriedade estava sendo revistada, outros detetives levaram Patrick à delegacia para interrogatório.
Quando ele chegou na delegacia, o comportamento dele mudou completamente. Ele acreditava que a polícia estava em cima dele porque ele estava perseguindo a Dana. Mas quando os policiais falaram que ela foi morta, ele ficou chocado. Ele não podia acreditar que aquilo estava acontecendo, sua expressão mudou, seu comportamento, e ele ficou muito, muito chocado mesmo com aquilo que a polícia disse. Ele disse que realmente perseguiu a Dana, que tinha passado dos limites, mas que ele não era o seu assassino. Ele disse que a polícia podia pegar seu DNA, amostra de cabelo, digital, não importasse. Ele daria tudo ali que os policiais precisassem, porque ele não era o responsável por aquilo. Ele também forneceu um relato detalhado de seu paradeiro no dia do assassinato dela. Os detetives verificaram e era verdade. Patrick não era mais um suspeito no caso. Com ele eliminado, os detetives voltaram ao zero. Foi quando descobriram que Dana tinha um namorado de longa distância chamado Michael, que morava em Vancouver, no Canadá. Dana fazia algumas viagens para o Canadá e foi assim que ela o conheceu. Dana e Michael tiveram um relacionamento difícil, com idas e vindas. Ele gostava muito de festas e tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Durante um dos momentos difíceis, Dana disse a um de seus amigos que teve um caso de uma noite. Ela insistiu que isso não significava nada, mas nunca contou a Michael sobre isso. A polícia suspeitou que o Michael pudesse ter descoberto isso e foi atrás de Dana para se vingar. Quando a polícia conseguiu falar com o Michael, eles descobriram que ele tinha falado com Dana na noite de 31 de agosto. Ele alegou que ela parecia muito estranha durante o telefonema, que ele decidiu ir até a casa dela para ver como ela estava. Seu instinto lhe disse que algo estava errado, mesmo que a Dana não tivesse dito nada. Mas Michael nunca chegou à casa dela. Devido a questões legais pendentes, ele foi parado na fronteira e teve sua entrada negada aos Estados Unidos, e isso foi confirmado. Todas essas entrevistas estavam tomando tempo, e logo chegou a hora do funeral de Dana. Na funerária, um livro de visitas foi criado para que os enlutados pudessem deixar comentários e memórias sobre ela. Os detetives, agarrando-se a qualquer coisa, decidiram revisar as entradas para ver se algo se destacava. A polícia não tinha mais nada nesse momento, eles não tinham nenhum suspeito, então eles acreditavam que ler essas entradas poderia ser algo importante. Foi aí que eles descobriram algo muito importante. Uma nota chamou a atenção, da sua sobrinha Amanda. Sinto muito por não ter sido uma sobrinha melhor para você. 34 dias limpa e sóbria. É tudo por você. Na superfície parecia inofensivo, mas para os detetives, a menção de 34 dias era significativa. Esse era o tempo exato que havia se passado entre a morte de Dana e seu funeral. Eles então levaram a Amanda para outra entrevista. Depois de muita insistência, ela disse que a tia abriu sua casa para ela e alguns de seus amigos. Ela confessou que quando o corpo de sua tia foi tirado da casa, ela estava do outro lado da rua vendo tudo. Blaine, um de seus amigos, estava com ela. Amanda admitiu que, embora não tenha dito nada a ele na hora, ela notou que seus braços estavam cobertos de arranhões recentes. Os detetives rapidamente descobriram que Blaine tinha uma ficha criminal longa, principalmente por acusações de porte de arma e drogas. Agora ele tinha se mudado para bem longe, e quando os detetives falaram com ele pelo telefone, ele se recusou a voltar para a cidade. Então os detetives começaram o longo processo de garantir uma extradição legal para Blaine. Enquanto esperavam, os detetives decidiram investigar o círculo de amigos de Amanda e Blaine para ver se alguém tinha mais informações sobre ele. O grupo diz que Blaine não tinha nada a ver com o crime, mas durante essas conversas um novo nome surgiu, o de uma garota de 17 anos chamada Emily Lomborg, a melhor amiga de Amanda. Emily era uma lutadora habilidosa, levantadora de peso e usuária de drogas. Emily era tão forte para seu tamanho que ganhou o apelido de mutante. Ela foi descrita como uma jovem furiosa que batia nas pessoas. Quando Emily foi levada para o interrogatório, ela foi arrogante com os policiais. Ao saber que seus supostos amigos a acusaram do assassinato, ela simplesmente riu, chamando-os de mentirosos que estavam apenas tentando colocá-la em problemas. Eles revistaram a casa onde Emily estava hospedada e fizeram duas descobertas bem importantes. Primeiro, eles encontraram uma camiseta preta que era da Dana, que Emily tinha usado no serviço memorial dela.
Então encontraram o diário de Emily. Em uma das folhas tinha uma lista de coisas para fazer antes de morrer, e uma delas era matar alguém e sair impune. Outra entrada, escrita após uma briga com Amanda, dizia: "Eu gostaria de estrangulá-la, assim como eu fiz com a tia dela." Em 13 de março de 2003, Emily Lauenborg foi indiciada pelo assassinato em primeiro grau de Dana. Enquanto ela estava detida sem fiança aguardando o julgamento, os promotores começaram a examinar o possível envolvimento de Amanda. Eles suspeitaram que ela sabia exatamente o que tinha acontecido com Dana naquela noite. Amanda não disse nada, até que foi ameaçada. Eles disseram que iriam acusar Amanda junto com Emily. E a ameaça funcionou, e Amanda finalmente começou a falar. De acordo com Amanda, ela e Emily, ambas drogadas, querendo mais drogas, tinham ido à casa de Dana tarde daquela noite em busca de dinheiro. Dana as pegou vasculhando seus pertences e uma discussão acalorada começou. Dana ordenou que as meninas fossem embora, mas Emily se recusou. Quando Emily se recusou a sair, Dana agarrou seu braço e tentou conduzi-la em direção à porta. Mas Emily interpretou isso como um ato de agressão e explodiu. Ela colocou Dana em um mata-leão e não a soltou até que Amanda ouviu um estalo, e logo sua tia ficou mole. Congelada em choque, ela ficou do outro lado da sala, apenas observando tudo. Amanda então ajudou Emily a revistar a casa em busca de objetos de valor. A dupla fugiu, deixando o corpo sem vida de Dana de bruços no sofá. Quando perguntaram por que ela não tinha se apresentado antes, Amanda explicou que inicialmente tinha ficado em choque. Quando ela voltou a si, ela estava com medo de ser culpada pelas ações de Emily. Então ela decidiu que seria melhor simplesmente esquecer tudo e seguir em frente. Os promotores decidiram conceder imunidade total a Amanda em troca de seu testemunho contra Emily. Então, ela não foi acusada de nada nesse crime. Conforme a data do julgamento se aproximava, ficou claro que Amanda não seria uma testemunha confiável. Ela não conseguia manter sua história correta e os promotores não tinham como saber o que sairia da boca dela no tribunal. Isso era muito perigoso, até porque o júri poderia considerar a Emily inocente. Finalmente, eles decidiram que não podiam correr o risco e escolheram não colocá-la no banco das testemunhas. Com medo de perder o caso, os promotores fizeram um acordo com Emily. 2 anos depois, Emily Lauenborg se declarou culpada de homicídio culposo. Apesar da natureza hedionda do ataque e da completa falta de remorso de Emily, ela recebeu apenas 7 anos de prisão. Em 2009, depois de cumprir 6 anos e meio de sua sentença, Emily foi libertada da prisão. Pouco tempo depois, ela se casou, teve 2 filhos, antes de se divorciar em 2013. Agora, vivendo com o nome de Emily Wickman, ela seguiu com sua vida. Uma pessoa que afirma ser o ex-marido de Emily comentou uma vez em uma postagem no Reddit sobre esse caso. Ele a descreveu como tendo 2 personalidades completamente diferentes. Uma em que ela é amorosa e gentil, e outra em que o seu temperamento fica completamente fora de controle. Se o comentário realmente veio dele, nunca saberemos, não sabemos se isso é verdade, é apenas uma curiosidade sobre esse caso. Outra coisa que não temos certeza é da participação da Amanda no crime. Ela alegou que não teve participação alguma na discussão que levou à morte de Dana, mas isso faz a gente pensar. Será que é verdade? Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, um caso terrível de uma mulher muito boa que abriu a sua própria casa para sua sobrinha e tudo isso acabou acontecendo. A gente não tem certeza do que aconteceu naquela noite, até porque foi a Amanda que deu o relato, né? A gente não pode confiar muito nisso, mas provavelmente foi isso que aconteceu mesmo. A Emily culpada, mas não sabemos a participação da Amanda nesse caso. E também tem a questão da pena, quero saber de vocês, o que vocês acham, uma pena de apenas 7 anos. Então, ela escreveu no diário que queria cometer um crime e sair impune. Foi exatamente isso que ela fez, ela conseguiu isso, porque 6 anos e meio e nada é praticamente a mesma coisa. Ela com certeza tinha que ter uma pena mais longa, mas como teve a questão do acordo e tal, acabou ficando por isso mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.